Bom, a funcionalidade de trocar cor está funcionando. Vamos ver se o nosso to-do está funcionando. Então vou adicionar aqui teste, Kevin, context API, e se eu clicar no X, ele está removendo. Então a gente está utilizando o context API sem utilizar o próprio drilling. Fala, pessoas amáveis da internet, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Tudo espetacular? Espero que estejam bem. Hoje eu tô aqui para falar sobre o Context API. Você já ouviu falar dele? Sabe como que ele funciona? O que ele come? Como se reproduz? Bom, quem trabalha com React provavelmente já ouviu falar dele, mas a ideia desse vídeo é eu trazer para vocês e apresentar essa ferramenta. Então espero que vocês gostem. Meu nome é Kevin Uehara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, o Context API é um gerenciador de estado nativo do React. Eu pretendo fazer uma série de 5 vídeos, onde eu vou estar falando sobre 5 tipos de gerenciadores de estado no React, sendo que essa é a primeira parte da série, onde eu vou estar falando especificamente sobre o Context API, mas como eu havia dito, eu vou estar falando sobre o Context API, o Redux, utilizando o Redux Toolkit, o Jotai, o Recoil, o Zustand. Então uma série de ferramentas que você vai poder estar utilizando ali no seu dia a dia e vendo o que realmente faz mais sentido para você aplicar no seu projeto como gerenciador de estado. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas e a gente vai implementar junto em uma aplicação para a gente entender como que eles funcionam, fazer alguns trade-offs, fazer algumas comparações, entender realmente cada gerenciador de estado. A gente não vai criar uma aplicação do zero, eu já tenho uma aplicação pronta, então como eu havia dito, a ideia é a gente entender como que é a implementação, como que ele funciona, fazer algumas comparações entre os gerenciadores de estado e como que a gente aplica isso no dia a dia. Nesse primeiro vídeo eu quero explicar para vocês o que é um gerenciador de estado, para que ele serve na nossa aplicação, então bora lá. Bom, pessoas, agora só para explicar um pouco desse conceito de gerenciamento de estado, a aplicação front-end, eu trouxe um exemplo aqui em forma de diagrama, que seria a representação de uma aplicação front-end, onde a gente tem vários componentes aqui dentro. Então a gente tem o componente pai, que tem 2 componentes filhos e assim por diante. Os componentes filhos têm componentes abaixo deles. Então a gente tem uma árvore de componentes. Imagine a situação em que a gente tem o componente pai com algum estado que precisa ser compartilhado para o componente filho, e o filho precisa passar para o neto e o neto para o bisneto. Isso a gente chama de prop drilling, onde a gente passa via propriedades o estado para os componentes filhos. Só que imagine uma aplicação grande, front-end, onde a gente tem que passar o estado via prop drilling. Então acaba se tornando bem difícil ter um controle sobre o estado. E o React funciona de forma unidirecional, o estado é unidirecional. Então a gente sempre, do componente pai, vai ter um único fluxo direcional do estado. Tá? E imagine a situação em que o componente bisneto queira acessar o estado do componente pai. Existem formas, por exemplo, através de callbacks, mas não é o ideal. E aí que entra os gerenciadores de estado. Nesse caso, por exemplo, a gente está utilizando o Context API. Então, o Context API, ou o gerenciador de estado, vai prover para toda a nossa aplicação o estado que a gente queira compartilhar. Então, o componente bisneto conseguiria acessar um estado através do Context API. O componente neto 2 consegue também acessar determinado estado e assim por diante. Então, o gerenciamento de estado funciona dessa forma. Então, a gente não precisa utilizar o próprio drilling para fazer o compartilhamento de estado. Então, a gente consegue, de forma global, fazer esse compartilhamento de estado. E apresentando também já a nossa aplicação, nada vai funcionar, como eu havia dito, a aplicação já está pronta, mas a gente vai aplicar ali o Context API e ver como que ele funciona na prática, tá? Então aqui a gente tem um botão que a ideia dele é fazer um switch da cor da tela. Então é basicamente a funcionalidade de Dark Mode que muitos sites têm. Então clicando aqui a tela ficaria
escura e clicando de novo ficaria clara, por exemplo. Aqui a gente tem um componente dummy, só dando um hello world, e a gente tem uma lista de tarefas, que seria a lista de to-dos. Então, conforme eu digito, ele iria listar as tarefas que eu queria, tá bom? Então, por enquanto nada funciona e a ideia é a gente aplicar e implementar através do Context API essas funcionalidades. E também eu quero recomendar muito a utilização do React Developer Tools, tá? Então a gente tem o DevTools do browser, então existe uma extensão do React onde a gente consegue ver os componentes que a gente criar, a gente consegue ver quais componentes estão sendo renderizados, por exemplo. Então é uma ótima forma ali da gente estar utilizando para observar o comportamento da nossa aplicação e dos nossos componentes em React, beleza? Então chega de faladeira e bora para o código implementar. Bom, pessoas, agora com o VS Code aberto, bora codar e implementar aquelas funcionalidades. Eu utilizei para construir essa aplicação o Vite, só deixa eu fechar as pastas aqui, com o boilerplate da nossa aplicação, tá bom? Também estou utilizando CSS Modules, ou seja, não estou utilizando nenhuma biblioteca ou framework para estilização. E só relembrando, a gente tem duas funcionalidades que a gente tem que implementar, a de Dark Mode e a de To-Do List, certo? Então, só para relembrar, voltando aqui na página, conforme eu clicar aqui no botão, esse componente que está em branco aqui, que está com Hello World, vai mudar de cor para escuro para branco. E a gente tem um componente de To-Do List, conforme a gente digitar e adicionar, a gente vai listando todos os to-dos, tá bom? Então, voltando aqui para o código e indo no arquivo principal, só apresentando bem rápido os componentes, a gente tem um componente de Button Change Theme, né, onde eu já até coloquei um console log aqui, que é onde a gente vai trocar a cor. Então, quando a gente clicar, a gente quer que troque a cor, e é justamente esse componente irmão que eu quero que troque a cor, tá? Que o fundo vai ficar escuro ou branco, conforme a gente clica, e não quero passar via próprio reading, então quero utilizar o Context API. E o app, que basicamente é o ponto ali onde vai ter o formulário de to-dos, tá? Então aqui basicamente eu crio um componente de input e um componente de botão. Então conforme e aqui eu estou utilizando o estado, onde usa state. Então conforme eu digito, é atualizado o componente e o botão para adicionar o to-do, tá certo? E basicamente a listagem de to-dos que, então conforme a gente adiciona um to-do, eu quero que ele renderize em forma de lista, tá certo? Então aqui tem até um console log me remove, que a gente vai ter a funcionalidade de remover também. Então, tanto de adicionar e de remover a gente vai implementar, tá certo? Então, beleza, deixa eu fechar todos esses passos aqui para não atrapalhar a gente e a gente focar no essencial. Lembrando, a gente tem duas funcionalidades. A gente tem a funcionalidade de Dark Mode e de To Do. Então eu vou criar aqui na pasta Source uma pasta chamada Providers, certo? É um dos conceitos do Context API, que é ter um provedor global, como eu havia dito, para toda a nossa árvore de componentes ter acesso. E junto disso eu vou criar outra pasta que vai ser os hooks, tá bom? Então aqui nos providers a gente vai criar a primeira funcionalidade, o primeiro provider, que vai ser o de Dark Mode. Então eu vou criar um arquivo aqui, vou separar por pastas. Então aqui eu vou colocar team e aqui eu vou criar um team provider.txt e eu vou criar já um type dele, tá? Eu sempre gosto de criar um arquivo para os tipos que a gente for criando. Bom, então para a gente representar um tema, eu vou dar um export de uma interface que vai ser um team provider state, tá? Que a gente vai ter um isDark, que vai ser o estado que a gente quer compartilhar entre os nossos componentes, que vai ser um booleano,
e uma função para a gente trocar de cor, tá? Então não vai receber nenhum parâmetro, então, e também não vai retornar nada, então vai ser uma void function. Tá? Isso aqui é do TypeScript. Então bora criar o nosso provider do Dark Mode. A gente pode criar já um valor default. Já vou explicar porque a gente cria valores default, mas a gente já pode criar nosso contexto, tá? Do Context API. Então vou dar um export const theme context create context. Então nativamente, relembrando, o Context API é nativo do React. Então a gente já consegue fazer esse import direto sem instalar nada, certo? Então aqui como parâmetro a gente recebe os valores default. Então aqui eu vou passar o tipo generics que a gente criou lá, que é esse carinha aqui, o theme provider state. Vou dar um import dele, certo? E aí você vai ver que ele vai estar reclamando porque ele precisa de valores default. Então vamos criar esses valores default. Então const default value. A gente pode tipar aqui, por exemplo, isDark. A gente pode inicializar como falso. E basicamente é isso. Como eu coloquei opcional change color, então ele não vai reclamar. E a gente passa aqui como parâmetro o contexto. Beleza. Agora a gente precisa criar o nosso provider, que é um componente, tá bom? Então export const, eu vou chamar de theme context. Na verdade eu vou chamar de theme provider, tá? Que vai ser do tipo react.function component e vai receber um props with children, tá? Ou seja, a gente vai receber como parâmetro um children. Então aqui ele já me sugere, certo? E aqui a gente já pode começar a criar nossas regras de negócio. Então a gente vai criar um estado aqui isDark, set isDark, recebe use state, e por enquanto eu vou inicializar ele com falso, certo? E agora a gente vai só criar a função de mudar a cor, que é change color, recebe nada como parâmetro, e a gente dá um set isDark. Eu vou colocar um operador de negação passando o isDark, ou seja, se tiver true ele vai para false, se tiver false vai para true, tá certo? E esse componente vai me retornar um theme context.provider. Aqui dentro eu vou passar o children, que eu recebi como parâmetro via propriedade. E aqui a gente tem o value. O value é tudo aquilo que a gente definiu aqui no theme provider state, tá? Então a gente tem o isDark, que está vindo aqui do estado, e a função change color. E perfeito, a gente já criou o nosso provider. Então todo o nosso provedor de Dark Mode já está feito. Eu vou criar agora um hook. Eu gosto de separar em outro arquivo, então vai ser useTheme.ts, por exemplo, onde eu vou dar um export const useTheme. Eu vou retornar um useContext do theme context. E perfeito. Esse aqui é o nosso custom hook, tá bom? Pra gente utilizar. Então beleza. Agora bora implementar nos nossos componentes. Então o componente que vai trocar cor é o button change theme. Então a gente pode já estar utilizando aqui, tá? Então a gente quer usar a função de change color. Então para isso a gente vai dar um struct aqui e a gente vai usar o custom hook que a gente criou, que é o useTheme. Aqui ele vai fornecer pra gente o change color e a gente consegue
passar aqui no onClick. Então, teoricamente, quando a gente clicar, ele já vai mudar de cor, tá? E outro ponto é que a gente tem aquele componente content que eu havia comentado. Então, eu quero que ele mude de cor do fundo. Então, eu vou usar o isDark, tá? Então, eu vou usar o nosso custom cookie, que usa theme, e eu vou importar o isDark de lá. Então, a cor, eu quero que, se tiver escuro, eu quero que a cor da fonte seja branca. Então, vou dar um hashtag FFF. E aqui a cor do fundo vai ser ao contrário, certo? isDark, eu quero que seja essa cor aqui. Beleza. Se a gente for para o código, você vai perceber que ainda não está funcionando porque a gente precisa adicionar o provider na nossa aplicação. Então, aqui no nosso main.txt, a gente precisa adicionar o provider, que é o nosso theme provider. Então, passando o theme provider, todos os nossos componentes da árvore vão ter acesso ao estado, às funções, ao Content API que a gente criou. Então, agora voltando, a gente tem a funcionalidade de Dark Mode. Legal, né? Show de bola. Então, agora bora partir para a próxima funcionalidade, que é a de To-Do List, certo? Então, mesma coisa, bora criar aqui uma outra pasta, que vai ser To-Do. Vamos criar aqui o nosso To-Do provider.txt. Eu já vou criar um arquivo de type.ts, tá? Na verdade, types. Deixa eu só renomear aqui, type. E para representar um to-do, eu vou dar um export. Na verdade, o objeto to-do, né? Eu quero que ele tenha um ID e tenha uma label. E lembra que a gente precisa passar o provider, o state, né, o estado do nosso provider. Então, aqui eu estou criando só a representação do nosso to-do e aqui eu vou estar criando a representação do nosso provider. Então, eu vou criar uma interface, vai ser to-do provider state. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lista de to-dos, certo? Então, eu já posso usar aqui o objeto que a gente criou. A gente vai ter a funcionalidade de adicionar o to-do, que vai receber uma string, né, um campo textual, que a gente digitou lá, vai me retornar um void, e a gente vai remover o to-do, onde a gente vai receber o ID, né, que é um number, e a gente vai retornar um void. A gente não vai retornar nada, na verdade. Beleza, então a gente definiu aqui. Então, lembrando, como que a gente já sabe, a gente vai ter que criar aqui os nossos valores default, mas a gente vai criar o nosso theme não, né? Na verdade, tudo context, recebe create context, vamos passar o generics aqui, deixa eu fechar esse carinha aqui, deixa eu fechar esse aqui também, então, que vai ser esse cara aqui, certo? Então, na hora que eu já criar, ele já vai pedir os valores default, certo? Então, vamos criar os valores default, que é const default values, recebe. Não é necessário, porque o TypeScript conseguiria inferenciar isso, mas vamos tipar ele, que aqui a gente consegue já ter tudo que a gente precisa. Eu esqueci de importar. Beleza. Então aqui ele já vai me sugerir. O to-dos eu vou inicializar com um array vazio.
O addToDo vai ser uma função que vai me retornar null, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. E o removeToDo, que também vai me retornar uma função que me retorna null, tá? Só para a gente ter uns valores default aqui. E a gente passa como parâmetro. Fechou? Então agora a gente precisa criar o nosso provider. Então vamos lá. A mesma coisa que a gente fez com o team. Então vai ser tudo provider. Vai ser do tipo React, function components, props with children. E aqui a gente consegue fazer o struct do children, tá bom? E aqui a gente bora começar a implementar as regras de negócio. Então a gente vai ter o nosso estado, certo? Que vai ser todos, set todos, save use state. Aqui eu vou usar o todo, o tipo todo, que vai ser um array, certo? Um array de todos, e eu vou inicializar com vazio. Fechou? Então agora vamos criar a função de adicionar o todo, que vai receber uma label, por exemplo, um texto, um campo textual. Aqui eu vou criar um todo, tá? Então o objeto que representaria um todo. Então esse new todo recebe, a gente tem a label, certo? O ID a gente pode gerar usando math.random, por exemplo, vezes, sei lá, 100. E basicamente é isso. E agora a gente dá um set todos. Aqui eu vou passar, a gente tem o previous value. Eu vou dar um spread operator aqui dos valores antigos, todos, com o novo todo. Perfeito. Então a gente já tem a primeira funcionalidade de adicionar e agora o de remover. Remove todo recebe um ID que é um number. E aqui a gente só vai dar percorrer a listagem de todos, pegar um filter, então ele vai me retornar um novo array, tá? Onde a gente vai ter o todo.id diferente do ID que a gente pegou. Então aí a gente dá um set todos com o item removido. Beleza, agora é só a gente dar o return do nosso provider. Então vai ser o todo context.provider. Eu vou passar aqui o children. Aqui a gente tem o nosso value. Então lembrando que vai basicamente é o estado do nosso provider. Então a gente definiu que a gente vai ter o todos, a gente vai ter o add todo e o remove todo. E perfeito, a gente já tem todo o nosso provider. Agora bora criar nosso hook, só para facilitar. Use todo.ts. Vou estar copiando aqui o do team, que é praticamente a mesma coisa. Aqui vai ser use todo. Então, agora a gente importou. E beleza, então a gente agora consegue implementar nos nossos componentes. Então já vamos adicionar aqui no main.tsx o nosso provider. Então é o nosso todo provider. Sem ele, mesmo a gente adicionando nos componentes, não vai funcionar. Então, o nosso componentes vai ter acesso ao Contact API do todo, certo? Então, o primeiro lugar que a gente vai ter que alterar vai ser no form todo index. Então, aqui a gente tem a parte de adicionar, certo? Então, eu vou usar o use todo. A gente vai usar o add todo. A gente vai adicionar aqui, certo? Então, porque conforme eu digito aqui, eu atualizo o estado e eu já tenho garantido o valor aqui. Aqui eu só estou limpando o campo de input.
tá bom? E aqui no botão eu estou chamando a função, certo? E na listagem, que é no list to do, aqui tem um array vazio, então eu vou colocar agora to do. Na verdade, deixa eu só importar o nosso custom hook. Então const use to do. Então a gente tem duas funcionalidades aqui, que é de listagem. Então a gente vai ter a listagem de to-dos e o remove to do. Então aqui a gente passa a listagem todos.map. Eu posso tirar esse n, que o TypeScript vai inferir para a gente que é um objeto do tipo to-do. E aqui a gente vai chamar o remove to do, onde a gente vai passar o to-do.id. Beleza, então acho que praticamente é isso. Então bora ver a nossa aplicação rodando. Bom, a funcionalidade de trocar cor está funcionando. Vamos ver se o nosso to-do está funcionando. Então vou adicionar aqui teste, Kevin, context API, e se eu clicar no X, ele está removendo. Então a gente está utilizando o Context API sem utilizar o próprio drilling. Então todo o nosso componente está sendo acessado por dois providers, um para o Team Context Provider e um para o To-Do Context Provider, certo? E isso facilita muito a nossa vida em evitar de ficar utilizando muito o próprio drilling. Não quero dizer que próprio drilling é proibido. Na verdade, faz sentido a gente. Mas conforme a nossa aplicação vai crescendo, utilizar próprio drilling acaba se tornando difícil de dar manutenção. Então, por isso, o Context API é uma solução bem mais viável, tá certo? Mas agora eu quero mostrar para vocês um dos trade-offs do Context API, que a gente tem que tomar certos cuidados. Então, para isso, eu já havia comentado para vocês instalarem a extensão do React Developer Tools. Se a gente vier aqui em Components, certo? A gente consegue ver todos os nossos componentes. Aqui tem uma engrenagemzinha que tem um toggle aqui que vai falar Highlight Updates when Components Render. Basicamente, ele vai contornar os componentes que forem atualizados, certo? Que forem renderizados novamente. Certo? Então a gente vai habilitar ele para a gente dar uma olhada no comportamento do Context API. Certo? Eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, se eu trocar de cor, vocês estão vendo que tem um contorno entre os componentes. Porque o nosso componente aqui principal está englobando toda a nossa aplicação. Então, conforme a gente atualiza o estado, lembrando que o React, quando a gente atualiza o estado, todo componente é renderizado novamente. Então, tudo que tiver aqui embaixo de Team Provider vai ser re-renderizado, tá bom? Então, a gente tem esse problema, a gente consegue criar soluções alternativas, como o Memo, etc. Mas saiba que o Context API tem um desses problemas, tá certo? Deixa eu atualizar aqui de novo. E então a gente consegue ver aqui que a gente tem essa renderização, e se a gente digitar aqui, a gente vê que todo o nosso componente está sendo renderizado, até a listagem, inclusive o componente aqui de trocar cor, tá? E se a gente remover, a gente vê que todo também nosso componente está sendo renderizado novamente, tá certo? Então, o Context API tem alguns problemas de re-render, que a gente chama. A gente consegue evitar de estar fazendo esse re-render, mas seriam soluções que eu diria que é out of the box, certo? Então, só para a gente entender, a gente tem dois providers. Então, conforme a gente atualiza um desses estados, desses providers, tudo que tiver aqui dentro do provider vai ser renderizado novamente. Então, mesmo que eu esteja mudando dados do to-do,
o button e o content também vão ser alterados, tá certo? A gente pode fazer um esquema diferente aqui, por exemplo, onde aqui é um exemplo que a gente consegue solucionar, onde a gente passa o Theme Provider só para esses componentes. Então fica mais escopado. Então voltando agora para a nossa aplicação, a gente consegue ver, vou dar um refresh, que agora o nosso componente de to-do não está mais no componente de trocar cor, de dark mode, tá certo? Então a ideia é que você sempre tenha em mente e tenha cuidado onde você coloca os seus contacts APIs, os seus providers, porque ele pode estar re-renderizando, né, componentes que não fazem sentido estarem sendo renderizados novamente. Existe outra funcionalidade, tá, aqui no React Developer Tools, tá? Eu vou até voltar aqui do que era antes, só para a gente ter uma noção, que é o Profiler, tá? Que é esse carinha aqui. Então a gente consegue gravar, então eu vou dar um Start Profiling e eu vou começar a fazer mudanças aqui no estado. Então teste, Kevin, e eu vou parar de gravar. E ele vai mostrar tudo aquilo dos nossos componentes que foram atualizados, certo? Então aqui ele mostra basicamente os componentes que foram atualizados. Então a gente teve atualizações aqui do button, do componente de content e tudo mais, tá? Então esse aqui seriam tipo, que eu diria seriam os commits que foram atualizados, tá? Então o React Developer Tools traz umas ferramentas bem legais para a gente estar fazendo essa análise de renderizações, por exemplo, tá certo? Então é isso, galera. Acho que a gente implementou o que eu queria ali utilizando o Context API. Mesmo que os componentes sejam irmãos ou mesmo filhos, a gente consegue acessar utilizando o Context API através do provider e utilizando o Custom Hooks ali para estar utilizando o que a gente disponibilizar nos nossos providers. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha dado para ter entendido como que o Context API funciona. Eu sei que esse vídeo provavelmente foi um pouco longo, mas foi muito importante para a gente entender como que o gerenciador de estado funciona em uma aplicação front-end. E eu prometo que nos próximos vídeos, na série de vídeos que eu vou falar sobre outros gerenciadores de estado, eu prometo que os vídeos serão mais curtos. Ou talvez não. Não sei. Vamos ver. Mas é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, porque isso é muito importante para mim como criador de conteúdo. Beleza? E também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Então, muito obrigado. Fiquem bem sempre. Tamo junto. Até mais.